Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais um momento, mais uma noite de adoração, de cultuar nosso santo Deus, na presença dEle, entregar os nossos sacrifícios de louvor, entregar os nossos corações aos pés do Senhor. Vamos entregar essa noite ao nosso santo Deus, que a destra dEle esteja sobre esse lugar, que Ele esteja nos conduzindo, que Ele nos leve a entregar uma adoração pura e santa na presença dEle, que Ele nos leve ao mais profundo, no íntimo, que Ele nos leve ao santuário, ao santo dos santos. Vamos entregar ao nosso Senhor esse culto, vamos entregar ao nosso Senhor esse momento. Senhor Deus, Pai amado, nos entregamos a Ti, Senhor, nos reunimos em Tua presença, Pai, para agradecer, Pai, por essa noite abençoada, Pai, essa noite transformadora, Pai, essa noite especial que o Senhor nos concedeu, Pai. Pai amado, quão alegres nós estamos, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor nos concedeu esse momento, Pai, de comunhão, esse momento de alegria, Pai, esse momento no qual estamos em um só corpo na Tua presença, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Pai, que seja um momento transformador, que seja um momento abençoado na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa se alegrar do nosso culto, Pai. Que o Senhor possa se alegrar da nossa entrega, Pai, aqui no Seu altar, Senhor Deus. Ó, Pai amado, que o Senhor possa se fazer presente, Pai. Que o Senhor preencha os nossos corações, Pai. Que os nossos sacrifícios de louvor, Pai, possam ser suaves, Pai, aos Teus ouvidos, Senhor Deus. Pedimos a Ti que o Senhor nos use conforme a Tua vontade, que o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja usando o pastor Davi, Pai, conforme o Teu querer, Pai amado. Que a palavra, Pai, que saia dos Seus lábios, Pai, que ela possa penetrar em nossos corações, Pai, que ela possa penetrar em nossa alma, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, Pai, por todas as coisas, Senhor Deus, fazendo esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos louvar o nosso santo Deus. Quero ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 9, do versículo 1 ao 2, que diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as Tuas maravilhas. Em Ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Vamos, através desse louvor, engrandecer o nosso santo Deus, declarar que somente Ele é santo, que não há outro igual ao nosso santo Deus. Vamos louvar. Vamos levantar a nossa voz, fazer o que alcance os céus. Vamos todos juntos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Declare que só Ele é santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém, Senhor. Só tu és santo, Pai. Só tu és digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor, pois não há outro igual a ti, Pai amado. Vamos continuar louvando ao nosso santo Deus. Vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor através desse cântico, pedir que Ele nos leve a um nível mais profundo em relacionamento com o nosso Senhor, a um nível de intimidade mais profundo, que a gente possa entrar nos átrios do Senhor, que a gente possa cantar diante dEle, diante da Tua face, em plena intimidade. Vamos louvar todos juntos. Render a Ti, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo.
contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Vamos louvar mais uma vez, render a ti. Todos juntos. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mas o teu poder, mas o teu poder, mas o teu poder. Amém. Vamos continuar louvando o nosso santo Deus. Vamos continuar declarando a nossa adoração, entregando nossos sacrifícios de louvor. Ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao
seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia! Pois sei que sobre todos é o Senhor. Amém, aleluia. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Ai, o pessoal lá de trás já até sabe. Nesse momento nós vamos estar fazendo o nosso momento ofertório. Então que você possa trazer seu dízimo, que você possa trazer sua oferta, que você possa trazer sua moedinha, que você possa louvar ao Senhor, ofertar a sua vida ao Senhor, o seu tempo ao Senhor. Muitas das vezes nem o nosso tempo a gente oferta ao Senhor. Eu imagino que algumas pessoas possam ter esquecido ou possam não ter tido tempo, mas se programe, oferte ao Senhor. Hoje alguém veio falar comigo, realmente, todos temos alguma coisa para doar, todos temos alguma coisa para ofertar, e muitas das vezes nós não ofertamos à casa do Senhor.
Muitas das vezes nós nem nos damos ao trabalho de perguntar aos irmãos líderes de ministério se eles estão precisando de uma ajuda, se eles estão precisando de algo. Eu ouvi agora os irmãos ali passando com a balinha. Gente, nós amamos essa balinha, mas eu nunca doei um saco de bala para a igreja. Nós amamos a balinha, mas a gente não tem essa preocupação, entendeu? Então, nós temos que ter essa preocupação, sim. Doar um saco de bala, ir lá na irmã Solange, o que eu posso doar para a cantina? Giovanni, o que eu posso doar para a embaixada? Clívio, o que eu posso doar para as mensageiras? Dalila, o que eu posso doar lá no bazar? Eu posso ajudar em alguma coisa? Pastor Davi, o senhor está precisando de alguma coisa? Nós não ofertamos ao Senhor, irmãos. Nós dizemos que ofertamos, mas nem o nosso tempo nós ofertamos ao Senhor. Quantos de nós esquecemos da oferta de hoje, do quilo de alimento, da moeda, de uma peça de roupa? Quantos nós esquecemos? Nós estávamos ocupados com os nossos afazeres. O almoço, a casa, uma saída. Estávamos, às vezes, preocupados com muitas coisas e nós não separamos a oferta do Senhor. E que nós possamos nos policiar, que nós possamos ofertar ao Senhor. Se você não trouxe a sua oferta hoje, que você possa trazer no próximo domingo, e no outro domingo, e na quinta-feira, que todos os dias nós possamos ofertar ao Senhor. Você pode chegar aqui, deixar a sua oferta, nós vamos entender, eu vou entender, vou pegar a sua oferta, vou entregar ao irmão, ou da cantina, ou o quilo de alimento eu vou entregar para o pessoal da ação social, se for roupa eu vou entregar para o pessoal do bazar, mas se programe para ofertar ao Senhor. Não só uma peça de roupa ou dinheiro, mas o tempo, porque muitas das vezes nem nosso tempo é do Senhor. Nós cantamos aqui que nós ofertamos tudo para o Senhor, tudo é do Senhor, mas quando nós saímos da igreja, não ofertamos ao Senhor. Que essa semana você possa se programar para trazer sua oferta, mas que essa semana você possa ofertar ao Senhor o seu tempo, que você possa pegar o seu celular e mandar uma mensagem para alguém, dizendo palavra de afirmação. Joana que diz isso, dizendo quanto que essa pessoa é especial, dizendo que você está orando. Quantas das vezes você pegou o seu telefone e disse assim, irmão, estou orando por você. Nós nem isso fazemos. Algumas vezes, alguns irmãos passaram por mim e falavam assim, como Dona Gessinda, olha, eu oro por você. E como dizia Ivone, ela ora mesmo. Uma vez, Joana me deu um ursinho de pelúcia e disse assim, toda vez que você olhar para esse ursinho, você lembra que eu estou orando por você. Nós pecamos, irmãos, nós não fazemos isso. O nosso tempo nem sempre é consagrado ao Senhor. Então, que hoje você saia daqui com esse pensamento, eu vou consagrar meu tempo ao Senhor, eu vou mandar uma mensagem essa semana de afirmação, dizendo que Deus te abençoe, estou orando por você, e orar mesmo, porque muitas das vezes nós também esquecemos de orar. Falamos, estou orando por você, mas na semana a gente esquece e não ora. Já aconteceu isso comigo, então eu estou falando por mim. Então, que você realmente possa ofertar ao Senhor, não só da boca para fora, mas que você possa consagrar o seu tempo, a sua vida, tudo que você tem ao Senhor verdadeiramente. E quando o Ministério de Louvor cantar aqui, você possa dizer assim, realmente, eu estou vivendo esse louvor, eu estou ofertando ao Senhor. Eu vou estar orando. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque mesmo nós não ofertando ao Senhor como deveríamos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor é misericordioso, Senhor. Nós não merecemos nada e ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que todos aqui se alimentaram hoje, tomaram um banho, têm uma casa, têm uma cama para se deitar. E tudo isso é bênção do Senhor. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas negligências, e que nós possamos ofertar ao Senhor verdadeiramente. Aceite o nosso culto, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar nosso Santo Deus com alegria, com vigor.
mas é baseado no fato e na esperança de que Ele virá num piscar de olhar para buscar a sua noiva. É que nós estamos aqui, é que nos alegramos, é que renunciamos e mortificamos a nossa carne todo santo dia. Vamos exaltar nosso santo Deus. Todos juntos. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele Juntos. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Declarem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Mais uma vez declarem que Ele é Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. De mais uma vez. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem,
Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Divino é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Estou vendo uma cena muito bonita aqui, uma imagem bonita. Tia Clive, as mensageiras do rei, sentada com a tia Clive aqui. Olha que coisa bonita, as meninas aqui. É, uma tia bem próxima. Que bacana, que legal. Aquela criançada bonita até 11 anos de idade, vem aqui à frente, por favor. Junto, hoje aqui é a tia Sandra, junto com a tia Fabi. Isso. A criança... Miguel já veio também, né? Isso. Então vem pra cá. Isso. Rapaz, tá bonitão, hein? Que isso. Vem cá, criançada bonita, até 11 anos de idade. Hoje sou eu que vou orar. Oi. Isso. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos que estão na igreja, estão no lugar certo para aprender a Tua palavra. Obrigado porque os pais estão sensíveis à Tua palavra, à Tua ordenança de educar os seus filhos nos Teus caminhos, Pai. E que eles possam crescer no conhecimento da Sua palavra nesse tempo, numa linguagem apropriada para eles, junto ao Ministério Infantil. Abençoe, Pai, as irmãs que se prontificam a Te servir, abençoando as nossas crianças. Cuide da Fabi e de todas as irmãs que se prontificam a cuidar dos nossos filhos, ensinando a Tua palavra para que os nossos filhos possam aprender numa linguagem apropriada para eles. Obrigado, Pai. Abençoe esse ministério. Cuide das nossas crianças, porque elas pertencem ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, criançada. Um milagre na porta do templo é o tema do sermão de hoje. Estou voltando esse mês a pregar em cima de um livro da Bíblia durante o mês. Nesse caso de agosto, nós vamos estar pensando um pouco no livro de Atos dos Apóstolos e aprendendo muita coisa que Deus tem para nós. O fato de, no mês passado, ter sido o mês da família, nós tivemos aí um hiato em relação a isso, mas voltando agora, eu quero te convidar a ler a palavra de Deus no capítulo 3 de Atos. Você pode acompanhar aqui na mídia ou aí na sua versão. A versão que nós usamos normalmente, a Nova Almeida atualizada,
mas se não é a sua preferencial, você pode usar a sua que está aí. E eu quero te convidar a ler até o verso 10 do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Paramos agora, ó Deus, para ouvir a sua voz. Essa palavra é tua. E sempre que o Senhor fala, algo é gerado dentro do coração do homem, a qual traz vida, transformação, reflexão, aprendizado, crescimento, salvação, edificação. Tantas coisas boas acontecem na vida de alguém que para ouvir a sua voz, confiante na sua palavra. Que seja assim essa noite mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. Toque no coração dos meus irmãos agora, ó Deus, cada um que está ouvindo aqui nesse momento essa palavra, está acompanhando, participando, e que algo do Senhor possa penetrar na alma dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui, de todos que irão ouvir essa mensagem em algum momento através do YouTube, e que a tua palavra gere a transformação necessária na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, essa palavra eu acredito que não seja novidade, pelo menos para a maioria dos irmãos ou para a maioria das pessoas que estão aqui. Mas como é a palavra de Deus, sempre tem algo para a gente não somente aprender, mas é claro, para aplicar na nossa vida. E qual é o contexto aqui? Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E por que eles faziam isso? Porque existia uma cultura, existia entre eles esse costume dos judeus de irem 3 vezes ao dia ao templo para orar. E a tradição dos judeus levavam eles a fazer isso em 3 turnos durante o dia. E o que consistia o dia para o judeu? Para o judeu, o dia ia de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, ou da tarde, como queiram. Então, esse era o período do dia para eles, ok. E eles dividiam esse dia de 6 da manhã até 6 da tarde em 3 turnos de oração. Eles iam para o templo orar 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Talvez na sua versão esteja assim. Na verdade, era a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Hora terceira, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. E hora nona, 3 horas da tarde.
E estes eram os horários em que os judeus mais devotos, principalmente, se reuniam no templo em Jerusalém para orar. Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus, que andaram com Jesus, eles não abandonaram esse costume, essa boa tradição de estar em oração reunidos no templo, guardando as devidas proporções, como nós, por exemplo, aqui agora. E eles mantiveram isso na caminhada de fé deles. E agora, eles estão indo, Pedro e João, indo em direção ao templo, que horas? Às 3 da tarde, a chamada hora nona. Eles estão indo em direção ao templo de Jerusalém para orar, porque às 9 da manhã, ia um grupo de pessoas para lá, ao meio-dia é outro grupo, à tarde, 3 da tarde é outro grupo, e havia esse movimento durante o dia, e todo dia acontecia isso em Jerusalém. E agora, nesse horário, às 3 da tarde, Pedro e João estão indo para orar ali na chamada hora nona. E tomando esse texto como base, tomando a vida de oração desses homens, nós vamos perceber a ação de Deus através desses apóstolos, os discípulos de Jesus, agora como enviados do Senhor, apóstolos do Senhor, que tinham suas vidas consagradas a Deus, e que buscavam a Deus em oração, e que iam ao templo para orar, para buscar a presença de Deus, iam estar em comunhão com o povo de Deus para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. E eu quero trazer, não vou me demorar muito, pelo menos a princípio, quero trazer 3 ensinamentos para nós em relação a esse assunto, que é algo primordial, importantíssimo para cada um de nós. E o primeiro é, a vida de oração será o grande diferencial na caminhada cristã. Olha o que diz o verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para quê? Para a oração das 3 da tarde. Então eles tinham esse compromisso de oração. Os apóstolos Pedro e João tinham um compromisso de oração. Ou seja, a oração era prioridade na vida desses apóstolos, desses homens de Deus, desses que andaram com Jesus. Eles viram Jesus fazerem isso. E agora, a qual Jesus não está mais presente fisicamente com eles, eles continuam em oração e têm esse compromisso de oração. Eles oravam. Eles oravam. Fosse nos momentos de perseguição, eles oravam. Fosse nos momentos para pregação, que eles eram apóstolos da palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus, eles oravam. Fosse para conduzir a igreja de Cristo, porque eles eram líderes da igreja, eles oravam. E nesse primeiro ponto, eu quero destacar isso com vocês, nesse primeiro tópico, da importância do diferencial que era a vida de oração, quando o servo de Deus entende isso e pratica isso, a oração, que é algo que nós sempre falamos, é algo que a igreja sabe, mas que, tomando um gancho na palavra da Priscila, agora há pouco, a gente pratica tão pouco. Essa é a verdade, a gente pratica tão pouco. Só que isso tem que ser prioridade na vida do cristão. Pedro e João eram líderes da igreja. E eles eram líderes de oração. Porque os primeiros que devem ser crentes de oração são aqueles que lideram a igreja de Cristo. Meu irmão e minha irmã, se Deus te deu um cargo de liderança, você tem que ser o primeiro a orar. Você está orando? Se Deus te deu uma responsabilidade maior do que a maioria das pessoas, maior do que grande parte da igreja, você é o primeiro que deve entender a responsabilidade de oração. Porque existe algo que Deus colocou nas suas mãos, falei hoje de manhã sobre a mordomia, e que exige muita responsabilidade, e que exige que primeiramente a sua vida
deve estar completamente consagrada a Deus. Não há consagração sem oração. Não há vida consagrada sem oração, a começar da liderança, mas não somente a liderança. Quando os líderes de uma igreja oram, a igreja se fortalece, a igreja cresce. E é importante toda a igreja ter essa consciência, a começar de quem? Da liderança. A começar dos líderes de uma igreja. Meu irmão e minha irmã, não brinque de ser líder, porque isso é coisa muito séria. E a sua vida deve ser uma vida devota em oração. Porque quando os líderes, por exemplo, os líderes dos ministérios de uma igreja oram, a igreja se fortalece demais, porque o seu ministério está sendo fortalecido primeiramente pelas suas orações e, consequentemente, pelas orações dos seus liderados. Igreja, Deus unge homens e mulheres que oram. Deus abençoa tremendamente homens e mulheres que oram. Líderes de família, homens, chefe de família, sacerdote do lar que oram. Você tem orado? Marido, pai, chefe de família. Deus abençoa tremendamente mulheres que oram, mães que oram. Não tem a mãe de oração? Mas é só no nome IBCI, só no nome, irmãs. Mulheres de oração da IBCI. Isso é só no nome, é só no grupo do WhatsApp. Mães de oração, você tem orado mesmo, mãe, pelo seu filho? Pelos filhos espirituais? Pelos filhos da igreja? Você tem orado ou só seu nome está lá, no grupo lá? Mas não ora nada. Você tem orado pelos seus filhos em casa? Entenda, aí Deus está nos chamando para uma responsabilidade de oração, porque oração é muita responsabilidade. Não é somente para ficar no discurso, porque nós entramos no sobrenatural e temos contato direto com Deus, porque oração é o quê? É diálogo com Deus. É vida com Deus. É vida consagrada a Deus. Deus abre portas que nunca foram abertas antes, quando uma igreja ora. Deus abre portas que nós nem sabíamos que existiam, mas Deus abre essas portas e nos abençoa tremendamente quando oramos. Deus nos leva a ver coisas, a ter experiências tremendas, profundas, quando a gente ora. Você tem orado? Ah, como somos deficientes na oração. Palavras sem oração são apenas palavras. Palavras sem oração são somente palavras. É só discurso. E se torna uma hipocrisia, seja minha, seja de você, só falar em oração, mas não fazer. Palavras sem oração são apenas palavras. Agora, palavras com oração, vamos dizer assim, trazem o céu à terra. Deus se manifesta, Deus opera, Deus responde, Deus age. Deus opera milagres. Coisas sobrenaturais acontecem porque a igreja está orando, porque o povo está orando, porque os servos do Senhor estão orando. Oração, Pedro e João iam para o templo fazer o quê? Orar. Se deslocavam num calor terrível, 3 da tarde, em outros horários também, iam orar. Orar. E hoje temos dificuldade até de fechar um relógio de oração na igreja, que nem precisa se deslocar no calor, no frio, está em hora em casa mesmo. Que dificuldade! O quanto temos que melhorar na nossa vida de oração. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, olha o que ele diz. Quando perguntaram para Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério, ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. E todo pregador da palavra de Deus ama a sua biblioteca, ou pelo menos deveria amar, porque tem que amar livros. Tem que estudar a palavra de Deus para poder pregar. Eu sei o valor que é ter uma biblioteca.
Vale a pena. E pregador precisa disso. Precisa ter livros, precisa ter ferramentas para somar junto com a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus com consistência e com ferramentas que abençoam o povo de Deus. E ele está dizendo aqui, Charles Spurgeon, eu trabalho de joelhos, o meu lugar santo de oração vale mais do que a minha biblioteca. Para um pregador falar isso, é que ele entendeu realmente o poder da oração, a responsabilidade que não só um pregador, mas todo mundo deve ter. Oração. O que falta na nossa vida hoje, meus irmãos? O que falta na nossa vida? Trabalhar de joelhos. O que falta na nossa vida é trabalhar de joelhos. O que falta hoje na nossa vida é se preocupar menos e orar mais, porque as nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações. Quanto mais você ora, menos você se preocupa. Quanto menos você ora, mais você se preocupa. Preocupação que não falta para a gente, não é verdade? Eu e você, provavelmente, a gente deve estar muito preocupado com muitas coisas que podem ou vão acontecer essa semana. E as nossas orações, quanto mais nós entramos, quanto mais estamos na presença de Deus, diminui as nossas preocupações, porque ficamos mais conscientes de que Deus está no controle de tudo, está cuidando de tudo, vai cuidar de todas as coisas. Eu tenho que me preocupar menos e orar mais. Quanto mais preocupado você fica, isso provavelmente diminui o seu tempo de oração. Enquanto mais você ora, diminui o seu tempo de preocupação. Saia daqui hoje, esse é o primeiro desafio lançado nessa noite. Saia daqui hoje assumindo o compromisso de oração com Deus. Fale aí com Deus no seu coração aí. Deus está lendo nesse momento seus pensamentos. Ele sabe de tudo nesse momento que se passa na nossa mente. Fala com Ele aí, Senhor, eu quero assumir esse compromisso de oração. Me tire da zona de conforto e me coloque, me ensine a trabalhar de joelhos. Eu preciso dobrar mais meus joelhos, eu preciso orar. Eu ando preocupado com muita coisa, eu entendi, eu aprendi que se eu orar mais, eu vou andar menos preocupado, porque o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam nele, que esperam em Ti. Trabalhos que muitas vezes nós imaginamos como vamos fazer, que na verdade Deus vai fazer, mas faltou a oração. E Deus age, Deus prepara tudo. Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, claro que não. A soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana, nem vai anular. Mas Ele é Deus, Ele é fiel. E Ele assume responsabilidades e compromissos que nós temos, alivia o fardo dos nossos ombros e tira muitas preocupações da nossa cabeça. Quando a gente vai ver, as coisas não eram tão difíceis assim. Por quê? Porque Deus já estava agindo. Aquele monstro que a gente construiu na nossa cabeça, daquele problema enorme, gigantesco, quando chega lá, não era tão grande assim, o monstro não era tão feio assim. Por quê? Porque Deus estava mexendo os pauzinhos, Deus estava mexendo em tudo, nos bastidores, trabalhando em favor do seu povo, porque Ele nos ama e tem prazer em fazer isso. Mas o que é que falta em nós? A oração. A oração. Então saia daqui hoje com esse compromisso, se é o seu caso, e se você entende dessa forma. Diga para Ele, Senhor, eu me comprometo contigo de te buscar mais em oração. Eu me comprometo com o Senhor de te buscar mais em oração. Eu me comprometo de entregar mais as minhas preocupações, as minhas ansiedades ao Senhor. Eu sei, meu irmão, um desafio para nós, somos humanos, eu também faço parte disso. Mas nós sabemos também que a palavra de Deus nos ensina isso. E o que falta em nós é praticar mais isso. Provavelmente, um bom número de irmãos aqui estão com a cabeça saindo um monte de fumacinha. Como é que eu vou resolver esse problema essa semana? Como é que eu vou fazer para resolver isso? Esse monstro está muito feio, esse gigante está enorme. Como é que eu vou fazer? Você já falou isso com Deus? Você já compartilhou isso com Deus em oração? Você já trabalhou de joelhos em relação a esse assunto? Saia daqui hoje disponível a fazer isso, com disposição de fazer isso. Eu vou trabalhar de joelhos. E eu creio que Deus tem poder para mudar essa situação. Então assuma esse compromisso com Deus. Essa palavra para mim e para você. Assuma esse compromisso com Deus de sair daqui realmente com disposição de mudar isso e trabalhar mais de joelhos. E tenha certeza que Deus, Ele vai estar trabalhando
em seu favor, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo, eu falei que não ia falar muita novidade, mas eu sei que a palavra de Deus opera, ainda que nós saibamos de alguma coisa, mas que às vezes precisamos ouvir para entender que Deus está falando conosco. Segundo, o cristão aceita o desafio da coerência entre o que vive e o que prega. Preste atenção aqui, meus irmãos, olha só o verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Esperando uma esmola, esperando alguma coisa. E o verso 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Meus amados, era estratégico colocar algum mendigo, algum necessitado ali na porta do templo. E a porta formosa era onde entrava um grande número de pessoas. Era estratégico. Por quê? Porque onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, normalmente são pessoas mais sensíveis à necessidade do próximo. Por isso que a gente vê, principalmente nos grandes centros, próximo a igrejas, próximo até a ONGs, pessoas, mendigos, pessoas que têm grandes necessidades, próximo a alguns locais assim, estrategicamente, porque a princípio, pelo menos teoricamente, as pessoas estão mais sensíveis às necessidades das outras pessoas. E ali não era diferente. E o cristão deve entender que não é possível amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos o próximo, a quem vemos. É bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas é claro que eu não estou falando aqui e sair dando esmola para todo mundo. Claro que eu não estou dizendo isso. Não tem como fazer isso e tem também os aproveitadores. A gente sabe disso. A todo mundo que apareceu na frente você vai dar esmola. Claro que não é assim, desse jeito. Mas quem realmente ama a Deus vai fazer alguma coisa para ajudar o próximo em algum momento. Quem ama a Deus vai se sensibilizar em algum momento com a necessidade de alguém. Quem ama a Deus vai querer movimentar alguma coisa para abençoar alguém. E aqui, meus amados, eram 3h da tarde, como eu falei, que iria começar a reunião de oração no templo. Olha só, culto de oração, 3h da tarde. 3h da tarde. E quando Pedro e João estão passando, o paralítico pede alguma coisa, pede esmola, pede ajuda. Ele estaria para isso. Ele é coxo, ele tem uma enfermidade de nascença, coisa séria. Ele precisa de ajuda. Mas olha o que Pedro fala. Pedro fitou os olhos dele, fitou o paralítico e disse: olhe para nós. Meus amados, prestem atenção na palavra de Pedro. Olhe para nós. Ele fala com o coxo ali. Quando o coxo pede a eles a esmola, pede a eles ajuda, Pedro e João param. Pedro fala assim: olha para nós, olha para cá. Olha para cá. Meus amados, é claro que o poder era de Cristo, não era de Pedro e João. Mas a autoridade era do nome de Cristo. O poder era de Cristo. E Ele usa os seus servos, porque Ele dá poder à igreja, para ser usado para abençoar vidas. E essas palavras aqui de Pedro, é para a gente refletir. Eu estou te convidando a isso. Refletir sobre o bom testemunho que o cristão deve dar. O bom testemunho que o cristão deve ter. O bom testemunho do servo de Deus. Porque a vida do servo de Deus é respaldada em quê? No exemplo, no bom exemplo. Interessante que Pedro está falando: olha para nós, olha para mim. Olha para João, somos servos do Senhor. Olhe para nós. Até que ele opera, até que ele fala a palavra poderosa e vem a cura sobre a vida daquele homem. É interessante isso, né? Olhe
para nós. Talvez isso possa soar um pouco estranho nos seus ouvidos. Talvez a sua teologia, você aprendeu em algum lugar dessa forma, essa teologia que parece meio estranha para nós agora. Porque nós falamos o quê, meus irmãos? Você já falou isso para alguém alguma vez? Olha, não olha para mim não, mas olha para Jesus. Porque se eu olhar para mim, eu sou falho, mas Jesus não. Então você não olha para mim, não olha para Jesus. Olha, não olha para a igreja não, porque a igreja é cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de gente também que comete pecado. Mas se você olhar para Jesus, você pode ficar tranquilo que tem que olhar para Jesus e pronto, resolveu o problema. Porque olhar para a igreja realmente é muito falha. Você deve ter falado isso para alguém, não já? Ou você deve ter ouvido de alguém, talvez. Porque é a teologia que muita gente aprendeu. Só que, meus amados, não é isso que a Bíblia ensina. Percebam que Pedro e João, apóstolos do Senhor Jesus, está falando para aquele homem: olhe para nós. Olhe para nós. Esse negócio que muitas pessoas falam, não vou usar o termo agente, que eu não sei se você fala. Mas esse negócio de falar assim, não olha para mim não, olha para Jesus, não olha para a igreja, não olha para Jesus. Isso não tem respaldo bíblico não. Não tem respaldo bíblico não. Porque Jesus ensina isso somente em relação aos fariseus e não em relação aos cristãos. Aos fariseus é que Jesus fala isso. Olha só Mateus 23, verso 3. Bota aí para mim, Alan. Olha só. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Jesus falando dos fariseus. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está falando isso aqui dos fariseus. Se obedece o que eles falam em relação à lei, mas não faça o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. E são hipócritas. Está falando de quem? Da igreja de Cristo aqui? Não, está falando dos fariseus. Em relação aos cristãos, em relação à igreja, a mim e a você, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele ensinou lá em 1 Coríntios 11, verso 1. Bota aí para mim lá. 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo complementou os ensinamentos do Senhor Jesus. E Paulo está falando com outras palavras a mesma coisa que Pedro falou para aquele coxo. Tornem-se meus imitadores, olhem para mim como eu sou de Cristo. É para o mundo olhar para a igreja sim, e ter como exemplo, espelho, referência, porque não dá para brincar de ser cristão, e dar um bom testemunho é isso, e a Bíblia não está nos ensinando a sermos orgulhosos, nada disso, a sermos melhores do que os outros, nada disso, a Bíblia nos ensina a ser humildes, sermos pessoas simples, humildes, mas pessoas de caráter, homens e mulheres de Deus, que ainda que cometam falhas, são exemplos a serem observados, a serem imitados. Olhe para Cristo sim, mas eu sou pecador sim, sou falho, mas eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. É o que Paulo fala, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que Paulo fala também em 2 Coríntios, versos 2 e 3. Ele diz que somos cartas de Cristo. Olha só, meus amados. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Paulo falando à igreja em Corinto. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A Bíblia está dizendo que os crentes são cartas de Cristo. Correspondência de Cristo.
É isso que a Bíblia fala. A Bíblia está nos ensinando a ter uma vida autêntica. Olhe para nós, é o que Pedro fala. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por causa de quem? De Pedro, de Paulo, de João? Não, homens iguais a nós. Mas por causa de Cristo, que habita na igreja, que habita no coração do cristão. A Bíblia está nos ensinando que devemos ter uma vida autêntica, onde as suas atitudes condigam com as suas palavras. Porque o fariseu é o fariseu que não faz o que prega, que não vive o que prega, o que ensina. O cristão, a igreja, não é chamado para ter essa vida de hipocrisia. É para ser uma referência, um referencial, um espelho. Alguém a ser imitado, não que seja melhor do que ninguém, mas porque Cristo habita na sua vida. Porque o Espírito Santo fez morada na sua alma. Existe um trono celestial na alma do servo de Deus. Amém, igreja? Meus irmãos, é isso. Não dá para brincar de ser cristão, de responsabilidade cristã. Isso não é discurso de soberba, de ser melhor do que os outros. Não é isso que a Bíblia está falando, mas está falando do que diz respeito a ter uma vida cristã autêntica, verdadeira, genuína, de caráter. Homens e mulheres tementes a Deus, verdadeiramente que amam a Deus, com uma vida condizente com aquilo que crê e prega. Ah, mas às vezes eu escorrego. Sim, somos humanos, mas clamamos pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. O Senhor nos levanta e seguimos em frente. Só não quer que sejamos hipócritas, porque isso é coisa de fariseu. Tiago 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Perceba. Praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tem que haver coerência na nossa vida cristã. Por isso, a importância de estar sempre se retratando diante de Deus, pedindo perdão, clamando ao Senhor por misericórdia. E sempre acertando a nossa vida. A coerência entre o discurso e a prática da vida cristã produz autoridade para falar em nome de Jesus. Por que Pedro e João falaram para ele? Olhe para nós. Por causa do nome deles? Não. Por causa da autoridade. Eles tinham autoridade para falar no nome de Jesus. Tiveram experiência com Jesus. Viram Jesus. E podem falar com autoridade, porque estão com uma vida consagrada a Deus. O Senhor nos chama para ter essa vida consagrada, para ter autoridade para falar. Espera aí, quem é você para me acusar de alguma coisa? Não, você está me acusando de quê? Não. Uma vida íntegra. Busque, meus amados. Busque ter uma vida santa, de forma que não haja um grande abismo entre o que você fala e o que você vive. Entre aquilo que você discursa e realmente na prática. Igual o pastor Isaías falou aqui no mês da família. No púlpito, na igreja, é uma bênção. Em casa, só eu sei o que é. Certamente Deus irá te abençoar tremendamente como um obreiro aprovado. Aquele que realmente busca essa integridade entre o discurso e a prática. Entre o que crê e o que faz. A pessoa está sempre procurando se acertar diante de Deus. Sempre caminhar alinhado com Deus. Tem autoridade para falar. Com humildade, com simplicidade. Mas um homem temente a Deus, uma mulher íntegra diante de Deus, que pode falar não por soberba, não para exaltar a si própria, pode falar, olha... Eu sei que eu sou falho, mas eu sou um servo de Deus. Olha, vale a pena servir esse Deus e procurar ter uma vida que possa condizer com a palavra de Deus. Somos desafiados todos os dias para sermos obreiros aprovados. Obreiros aprovados.
e alinhar o discurso com a prática. O que pregamos com o que vivemos. O que vivemos com o que cremos. Terceiro e último. O cristão entende que a compaixão antecede a transformação. Versos 6 e 7. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho se te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Perceba que eles demonstraram compaixão com aquele homem e ajudaram ele a levantar. Percebam que eles iam para onde mesmo? Para o culto de oração. 3 da tarde. Eles tinham um compromisso no templo. Percebam que eles não falaram assim: olha só, fica aí, eu vou ali para o culto de oração, quando eu voltar a gente conversa. Perceba que eles pararam, mudaram a agenda, porque estavam sentindo compaixão no coração. Mudaram para dar atenção ao paralítico. Interromperam a chegada deles ao culto de oração para acudir o necessitado e serem usados por Deus para operar o milagre. Entenda que eles não estavam desvalorizando, entendo que não estavam desvalorizando o culto de oração. Não estavam fazendo isso. Eles estavam dizendo que a compaixão é mais importante do que a religiosidade. A compaixão é mais importante do que qualquer tipo de religiosidade. Aquele momento ali era um momento de Deus na vida daquele homem e que passava diretamente por eles. Aquele momento ali certamente era fruto de vários momentos de oração que eles tiveram com o Senhor, seja no particular, ou seja no templo, como é o caso aqui agora. Porque quando alguém busca a Deus em oração, o coração fica compassivo, sensível à necessidade do outro. Uma igreja que busca a Deus em oração é uma igreja compassiva em que o seu coração fica sensível às necessidades das pessoas. Fica sensível àqueles que estão sofrendo e procuram fazer algo para abençoar e ajudar aquele que está sofrendo. Entenda que pessoas valem mais do que rituais e tradições. Pedro e João trataram aquele homem como gente, como pessoa. Eu falei isso na quinta-feira para quem esteve aqui. Independente das suas condições, aqueles que têm um coração compassivo, um desejo abençoar sempre as pessoas e procura dar atenção para as pessoas, porque entende, pois esse momento aqui é um tempo de Deus para mim com essa pessoa. E meus amados, gente, por vários momentos na vida, Deus coloca pessoas ao nosso lado, carentes demais, que precisam do nosso coração compassivo, de atitudes de compaixão que é a igreja que tem que ter e deve ter, e em algum momento vai surgir isso para você. Em algum momento vai ter essa oportunidade de exercer essa compaixão. O amor de Jesus incentiva a igreja a trabalhar em favor do necessitado, a servir aos outros. Por causa de Jesus, muitas vezes vamos abrir mão do nosso tempo. Vamos mexer na nossa agenda. Vamos mexer no nosso horário. Nos nossos recursos, já que a Priscila falou isso aqui, nos nossos recursos para abençoar pessoas que talvez nem sequer saibamos o nome. Mas porque Deus mexeu no nosso coração, a compaixão tomou conta do coração da igreja. Olha, eu quero fazer alguma coisa para abençoar alguém, para ajudar alguém. E Deus muitas vezes direciona inclusive a pessoa para que você abençoe. Deus muitas vezes coloca uma pessoa como um alvo seu de oração e de ação, através da compaixão, para abençoar a vida de alguém. Se desejamos que a vida de alguém seja transformada, precisamos agir primeiramente com compaixão. A compaixão tem um poder de tocar tão profundamente no coração das pessoas, que as pessoas passam a ver Jesus através da ação de compaixão do servo de Deus, da igreja de Cristo. Atitudes de compaixão são convites
há mudança de vida. Ah, como são. Vidas são transformadas, mudadas, quando são alcançadas por um movimento de compaixão da Igreja de Cristo, do servo do Deus vivo. Talvez você tenha sido muito abençoado por Deus em algum momento, num tempo difícil seu. Talvez Deus tenha levantado pessoas para te ajudar, te sustentar, prover, cuidar de você. Quando refletimos naquilo que Jesus fez por nós, somos impelidos a fazer alguma coisa por outro. Peraí, Jesus morreu por mim, me deu a salvação, a vida eterna. Ele me dá muito além do que eu mereço. O que eu tenho aqui é o suficiente. Eu consigo abençoar não somente a minha família, mas eu consigo abençoar outras pessoas também. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Eu consigo doar alguma coisa assim para a igreja, para a igreja abençoar alguém. Porque o sofrimento, ele gera solidariedade, compaixão. E mais, meus amados, hoje de manhã falei sobre isso. Nós somos seres finitos. Um dia, o nosso prazo de validade acaba nessa terra. Vai acabar. Um dia acaba. Temos a nossa finitude. Temos a nossa limitação. E isso não deve nos levar a endurecer o coração. Mas isso deve nos levar a ser mais compassivos, compreensivos, amorosos, tolerantes, amáveis. Exercer essa bondade, exercer essa misericórdia do Senhor, exercer essa compassividade, exercer a compaixão do Senhor na vida das pessoas. Porque em algum momento todos nós precisamos. Um dia a gente vai morrer. Aí, o mais importante é valorizar esse tempo agora e pensar, para que ficar brigando tanto, ao invés de fazer atos de bondade, a ser compassivo. Investir meu tempo naquilo que é eterno, naquilo que a Bíblia tanto ensina. Se eu posso abençoar alguém, ajudar alguém, exercer compaixão, por que eu não vou fazer isso? Estou desperdiçando meu tempo com tantas outras coisas fúteis, secundárias e terrenas que vão ficar por aqui. Um dia eu saio desse planeta. E aí, o que Deus vai me cobrar? A minha preocupação com tantas coisas que ficaram por aqui? Não, o que Deus vai falar comigo? O que eu vou prestar contas? Vou prestar contas daquilo que diz respeito ao que a Bíblia me ensinou. A atos de bondade, compaixão, a ajudar o próximo, a fazer o que Jesus ensinou na prática. Os apóstolos nos ensinaram na prática. E é isso que eu devo fazer. Talvez Deus esteja te mostrando alguém nessa noite que precisa de algum ato de compaixão de sua parte. Talvez Deus esteja trazendo nesse momento à sua memória alguém que precisa da sua ajuda. Mas você precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, talvez meter a mão no bolso e tirar alguma coisa, não sei, talvez oração, talvez alguma coisa em prol dessa pessoa que o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando em relação a isso para fazer alguma coisa em favor de alguém. E que nessa noite você saia daqui disposto a obedecer à voz do Senhor e exercer compaixão com alguém. Assim como Jesus exerceu com você, me chame de louvor, com você. Eu tenho certeza que você não quer se sentir culpado pelo fato de Deus estar falando alguma coisa com você e você ficou de braço cruzado com aquilo que Deus falou no seu coração para poder ser compassivo com alguém, exercer compaixão com alguém, para você abençoar alguém. Por favor, baixe sua cabeça, estamos terminando já. Mas eu queria que você pensasse sobre isso, nessa noite, saindo daqui desse culto, de alguma mudança que seja necessária na sua vida. A sua vida de oração, como é que ela tem sido? Que foi o primeiro tópico da mensagem. Você tem a plena consciência cristã de que a sua vida de oração precisa mudar? Precisa melhorar? Precisa ter algo diferente? Esse é o momento de assumir um compromisso com Deus aí agora. Agora. De sair daqui hoje comprometido com Deus de que você vai mudar a sua vida de oração. Está muito fraca.
Você precisa melhorar. Talvez tenha sido o segundo tópico que Deus tenha falado no seu coração nessa noite, de que a sua vida está sem coerência com o que você vive, com o que você prega. O que você vive com o que você crê. Só que você não é fariseu, você é a igreja de Cristo, é servo de Deus. E você sabe que alguma coisa na sua vida não condiz com a palavra de Deus. Você ouviu isso na igreja, na EBD, na pregação. Quando você leu a Bíblia em casa, no seu tempo devocional, Deus deixou bem claro, cara, conserta isso, meu irmão. Conserta isso. E se é esse o ponto que você precisa se acertar, esse é o momento. Senhor, me dá uma vida coerente com o que eu creio. O que eu vivo não está condizendo com o que eu creio, com o que eu prego. E talvez tenha sido o terceiro tópico, que você não tem sido uma pessoa que está exercendo compaixão, coração duro, bolso fechado, escorpião no bolso. Ou não ora por ninguém, não abençoa ninguém, não doa nada para ninguém, não dá nada para ninguém. É tudo meu, não compartilha nada do que Deus tem te dado. E Deus nesse momento está te ensinando a exercer compaixão com alguém. E você vai sair daqui comprometido com Deus. Eu vou ofertar para essa pessoa. Eu vou ofertar na igreja para ação social. Eu vou fazer algo de forma que abençoe a igreja, que abençoe o irmão fulano, a irmã fulana. Eu vou abençoe a família do ciclano que está desempregado, fulano que está doente, fulano que está passando por isso, por aquilo. Eu vou fazer alguma coisa que eu assumi esse compromisso com Deus nessa noite. E você vai dar essa resposta para Deus a partir de hoje. Isso não vai ficar do jeito que está. Talvez a sua infidelidade com seus dízimos e ofertas, Deus não abençoe infiel não, meu irmão. Está na hora de acertar com Deus. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. O teu povo ouviu a mensagem. Mas que, ó Deus, esta mensagem não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que encontre solo fértil no coração do teu povo, e aqueles irmãos que sabem que pelo menos nesses pontos, ó Pai, que a Bíblia nos falou nesse momento, nessa noite, que a tua palavra ministrou no nosso coração, que possa haver uma mudança hoje em nome de Jesus, uma transformação. Seja o que for que o Senhor sabe, ó Pai, cada um aqui sabe também o que precisa ser mudado. Se é a vida de oração, se é o exercício da compaixão, se é uma vida condizente com o que crê, com o que prega. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite, nesse chamado ao compromisso que o Senhor está fazendo conosco, a tua igreja sai daqui comprometida verdadeiramente de mudar o que está errado, de melhorar, de ajustar, de se alinhar com o Senhor e com a sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, e que nessa noite, ó Deus, quer entregar sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Jesus, que possa ser tocado por Ti para me procurar daqui a pouco, e a gente conversar e a gente orar, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de reflexão na sua palavra, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, possa realmente gerar transformação na vida da sua igreja. E possamos ser mais parecidos com Jesus, através dos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Obrigado, ó Deus, por essa palavra e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Irmãos, vamos louvar o nosso santo Deus. Nossos corações possam ser quebrantados durante esse louvor. Juntos. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás, teus caminhos são mais altos.
mesmo quando não consigo entender. Sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás. Fica de pé um pouquinho, por gentileza. Temos pizza na cantina, você pode abençoar a igreja e a sua família também quando sair daqui. Lembrando que na quinta-feira, 19h30,
temos a nossa série de mensagens, nosso culto aqui, que foi uma bênção quinta-feira agora. E se você tem condições de estar aqui, esteja quinta-feira, 7h30 da noite. E vai ser bênção em nome de Jesus. Você está convidado, você que pode vir, não falte, não troque por nada. Vai ser bênção em nome de Jesus. E domingo de manhã não teremos nenhuma atividade na igreja semana que vem, Dia dos Pais. Não teremos nenhuma atividade de manhã. E à noite um culto abençoado, homenagem para os pais. Vai ser uma bênção. Esteja aqui papai, mamãe também, família. Vai ser bênção em nome de Jesus. E convide outros papais também para estar conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito de Deus estejam presentes em todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra e em cada família aqui representada, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma semana de paz em nome de Jesus.